Olá, boa tarde. Mais de 15 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil. De olho nessa situação, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove amanhã 24 horas de mobilização em torno do tema. As pessoas vão receber informações sobre como lidar com a doença. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vamos falar sobre os direitos das pessoas que convivem com o diabetes. Vamos aos demais assuntos do dia. Superior Tribunal de Justiça suspende uma das decisões que afastou do cargo o prefeito de Cuiabá. O prefeito vai continuar afastado do cargo em razão de decisão proferida pelo juízo criminal e que não é objeto da presente medida. Justiça Federal nega pedido de afastamento do presidente do INEP, Danilo Dupas. E ainda, na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, vamos falar da Revista Suprema, publicação de estudos constitucionais. A Polícia Federal pediu ao Superior Tribunal de Justiça a prisão preventiva do padre Robson Oliveira Pereira, que era reitor do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, no estado de Goiás. O motivo para o pedido seria um áudio anexado ao processo que aponta a suposta compra de sentença favorável ao religioso. O advogado Kleber Lopes, que defende o padre, afirma que já foi feita uma representação no STJ questionando o pedido da Polícia Federal. Para o advogado, a representação feita pela polícia falta consistência jurídica, pois, segundo ele, os fatos descritos são antigos e não há nada que justifique o pedido de prisão. A Justiça Federal negou o pedido de afastamento de Danilo Dupas, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A decisão foi do juiz Marcelo Rebelo Pinheiro, da 16ª Vara Federal de Brasília. Na decisão, o juiz entendeu que não há provas das acusações contra o presidente do INEP para determinar um afastamento. Danilo Dupas foi acusado por entidades estudantis de conduta abusiva e ilícita, com o objetivo de interferir no conteúdo das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, elaborado pelo Instituto. Na semana passada, 37 servidores do INEP entregaram os cargos e acusaram o presidente de assédio moral. Na ação, as entidades estudantis pediram o afastamento imediato do presidente do INEP por pelo menos 90 dias, até a realização e a correção integral das provas do Enem deste ano, sob pena de multa diária de R$100 mil. O juiz Marcelo Rebelo Pinheiro afirmou que o afastamento seria uma medida excessivamente gravosa, que somente poderia ser tomada após um processo com direito à defesa. O juiz observou ainda que a medida poderia prejudicar a realização da primeira etapa do exame. As provas do Enem neste ano estão agendadas para o próximo domingo e para o dia 28. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu efeitos de uma decisão contra o prefeito de Cuiabá, mas o político vai continuar afastado do cargo por causa de outra decisão. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos de decisão liminar mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que determinou o afastamento por 90 dias do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. O político é investigado em ação civil pública por suposta contratação irregular de servidores públicos municipais. Na ação, o Ministério Público de Mato Grosso alega que, por meio da contratação irregular de 252 funcionários temporários realizada em 2018, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá foi utilizada para fins políticos. A defesa entrou no STJ com o pedido de suspensão da decisão, sustentando, entre outras coisas, que a contratação dos servidores temporários foi um problema herdado de gestões anteriores e que há um esforço atual da Prefeitura para adequar as novas contratações aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ainda segundo a defesa, o objeto da ação civil pública foi superado, tendo em vista que os servidores temporários já foram exonerados.
O ministro Humberto Martins afirmou, entre outras coisas, que o afastamento cautelar de prefeito acusado de ato de improbidade é medida a ser aplicada em situação excepcional, desde que fundamentada em elementos concretos que mostrem que a manutenção no cargo representa risco efetivo ao interesse público, circunstância que, para o magistrado, não ficou comprovada nos autos. Apesar da suspensão dos efeitos da decisão do TJ do Mato Grosso, o prefeito vai continuar afastado do cargo em razão de decisão proferida pelo juízo criminal e que não é objeto da presente medida. A Justiça do Trabalho negou o pagamento de diferenças salariais a uma bióloga com base em tabela do Conselho Federal de Biologia. Os detalhes do caso na reportagem de Pablo Lemos. No processo, a profissional defendeu que, de acordo com o Conselho Federal de Biologia, ela teria direito a honorários mínimos pelo exercício das atividades de bióloga, já que passou de técnica para responsável técnica em biologia em uma das unidades do Laboratório Fleury, no Rio de Janeiro. Com isso, pedia o pagamento das diferenças entre o adicional que recebia e os valores sugeridos pelo Conselho para Profissionais Autônomos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reformou a sentença que julgou improcedente o pedido da bióloga. Para o TRT, a empregada foi contratada para uma função que exige apenas nível médio ou técnico, mas desempenhava atividades de nível superior. Para isso, foi inscrita no Conselho Profissional, sem, contudo, ser promovida à função de bióloga. Como a empresa não tinha o cargo de biólogo, o TRT definiu como parâmetro os valores de referência estabelecidos pelo Conselho Federal de Biologia para prestadores de serviços autônomos. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento sobre a forma de cálculo foi outro. Segundo a relatora do caso na 8ª turma, desembargadora convocada Tereza Asta, ficou demonstrado que a empregada havia exercido funções exclusivas e típicas do cargo de bióloga, para o qual não havia sido contratada. Ao condenar a reclamada a pagar à empregada reclamante valores estabelecidos pelo Conselho Federal de Biologia para os honorários do biólogo, que atua como prestador de serviços autônomo, o Tribunal Regional violou o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ao propor uma tabela de referência sugerindo o valor mínimo da hora trabalhada, o Conselho Federal de Biologia se refere aos honorários do biólogo, que atua como prestador de serviços autônomos. Dessa forma, não há amparo legal para aplicar o mesmo critério aos salários da bióloga empregada, como a reclamante. Por unanimidade, a turma excluiu da condenação os valores constantes da tabela para autônomos do Conselho Federal de Biologia e fixou como parâmetro para o cálculo das diferenças salariais os valores estabelecidos por preceito normativo ou cláusula convencionada em relação ao salário de biólogo empregado. E você vai ver a seguir, na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, vamos falar hoje da Revista Suprema, publicação de estudos constitucionais. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. Acompanhar a evolução das decisões judiciais e interpretações das normas é um processo fundamental para garantir que a justiça chegue à sociedade. E para isso, é importante ter acesso ao conhecimento. Nesses 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, a Corte tem disponibilizado diferentes fontes de informação. Hoje nós vamos falar da Revista Suprema, o material inédito no Judiciário.
periódico científico semestral destinado à publicação de artigos, traduções e entrevistas. Foi assim que nasceu a Suprema, revista de estudos constitucionais. Criada pela Corte, a publicação, apesar do nome, não se limita a casos analisados pelo STF e segue uma linha editorial voltada para questões do direito de forma bem ampla. O objetivo é difundir o máximo de informações das mais diversas áreas do direito público e privado, possibilitando a circulação de conhecimento gerado a partir de pesquisas baseadas em abordagens teóricas e empíricas, a fim de permitir um espaço qualificado para o debate acadêmico. O nascimento da revista, como já disse, uma concepção do próprio ministro Luiz Fux, pretende, dessa forma, criar esse grande espaço para que as pessoas possam trocar informações científicas e debater de forma mais qualificada. O lançamento da revista foi no dia 5 de agosto deste ano, durante sessão plenária presidida pelo ministro Luiz Fux. Na ocasião, Fux destacou a primeira edição da Suprema, publicada em junho. As instituições públicas e este tribunal devem estar sempre com os olhos e ouvidos abertos para um diálogo atento com os membros da comunidade acadêmica. Nosso primeiro periódico científico carrega consigo os valores descritos na Agenda 2030, elaborada pela Organização das Nações Unidas, comprometendo-se com a inclusão da diversidade de gênero e de raça em seu conteúdo e também na composição do corpo editorial e de pareceristas. No DNA da revista está ainda a preocupação com a variedade de temas e de colaboradores do periódico. A revista ela nasce desde a sua gênese, preocupada com os critérios da CAPES, né? Ou seja, do próprio MEC, atendendo aos requisitos técnicos mais essenciais para uma futura avaliação dentro da instituição. Um dos artigos da primeira edição trata da modulação de efeitos nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e repetitivos à luz de situações já enfrentadas pela jurisprudência da Corte e decididas antes de modo diferente. A autora do artigo, a livre-docente Tereza Arruda Alvim, destaca a importância do tema e como a modulação se tornou mais relevante com o Código de Processo Civil de 2015. O que acontece no nosso país é que, por uma série de razões de natureza até sociológica, a jurisprudência não é muito instável, né? Muito frequentemente os tribunais superiores, inclusive, alteram as suas posições, o que pode gerar um tumulto na sociedade. Por quê? Porque, na verdade, a mudança da jurisprudência tem efeito retroativo. Então, na verdade, o Instituto da Modulação ele aparece para neutralizar esse efeito retroativo que tem a jurisprudência. Para a autora, o tribunal deve necessariamente se manifestar sobre a modulação quando abandona uma orientação firme anteriormente adotada. Além disso, a livre-docente destaca que essa é uma preocupação mundial, mas no Brasil é ainda maior. Porque aqui nós temos tribunais que muitas vezes se revelam, infelizmente, incapazes de manter uma jurisprudência estável, né, a respeito de temas muito importantes para o país. Para professores e especialistas em direito, a Revista Suprema surge como uma fonte de informação segura e confiável no mundo acadêmico. Não por acaso, a publicação, apesar de recente, já é um material de grande importância dentro das universidades, em especial nas aulas de pós-graduação. Evidentemente que a revista pode se expandir com o tempo e talvez até servir de material de apoio na graduação, especialmente em disciplinas de maior profundidade teórica, mas pelo primeiro número eu já identifico esse nicho. A pós-graduação em Direito será muito favorecida com o conteúdo da Revista Suprema. E você vai ver a seguir: Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove amanhã 24 horas de mobilização em torno do diabetes. Os detalhes em instantes. No que diz respeito à advocacia, profissão que eu exerço,
precisamos ressaltar o artigo 133, que colocou a advocacia como essencial à administração da justiça. Esse dispositivo constitucional teve um efeito prático muito importante no papel que a advocacia vem exercendo na defesa do cidadão e também da cidadania. Mais de 15 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil, 26% a mais do que registrado há 10 anos. O dado é da Federação Internacional que trata da doença. Bom, por ser silenciosa e não ter cura, muitos diabéticos não fazem o diagnóstico precoce e acabam com sequelas graves como a cegueira. Para alertar sobre o assunto, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove amanhã 24 horas de mobilização em torno do tema. Há 12 anos, Kennedy convive com diabetes. Ele descobriu a doença aos 17. No caso dele, a tipo 1, que é hereditária. Por causa da imaturidade da adolescência, o começo do tratamento foi difícil. O adolescente, ele não vê os maiores riscos, ele não se atenta quanto aos devidos cuidados e acaba negligenciando realmente. Assim, é uma fase bem difícil, inclusive foi uma fase que eu perdi bastante peso e não tomava insulina direito e fazia contagem de carboidrato, acabava que não fazia correta, achava que podia comer de tudo, comia bastante doce. O diabetes é causado pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio que regula o açúcar no sangue e dá energia ao corpo. Por isso, Kennedy carrega com ele essas duas bolsinhas. Uma com o aparelho medidor e a outra com as injeções que repõem a substância. Segundo a Federação Internacional do Diabetes, quase 16 milhões de brasileiros vivem com a doença atualmente, 26% a mais do que há 10 anos, quando o país tinha 12 milhões de diabéticos. O Instituto também faz uma projeção para os próximos anos e estima que até 2030, quase 20 milhões de pessoas convivam com a doença. O diabetes é silencioso e não tem cura, por isso muita gente acaba não tendo diagnóstico precoce. Ainda segundo o relatório, 44% dos adultos que vivem com a doença não sabem disso, o que é preocupante porque sem o tratamento adequado pode haver complicações sérias à saúde, como derrames, insuficiência renal e cegueira. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia considera importante a adoção de medidas de conscientização e prevenção nesse sentido. E neste sábado vai realizar uma mobilização nacional de 24 horas pelo diabetes. Pelos canais oficiais do Conselho nas redes sociais, as pessoas vão receber informações sobre como lidar com a doença. Nosso objetivo é conscientizar para esses riscos que existem no diabetes e, em especial, da necessidade de todo paciente diabético fazer o exame do fundo de olho, o exame da retina, para ter certeza que não tem retinopatia diabética e, quando isso existir, a gente poder fazer o tratamento. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Frederico Minervino. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, a senhora, boa tarde aos ouvintes. Bom, explica para a gente quais os direitos de tratamento para os pacientes que têm diabetes na rede pública de saúde. É importante frisar, inicialmente, que o direito à saúde está previsto na Constituição, no artigo 96, onde diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas como nós estamos tratando especificamente do diabetes, existe a Lei 11.347, que foi publicada em 2006 e entrou em vigor em 2007, que trata sobre a distribuição gratuita de medicamentos e insumos para o controle do diabetes. Então, a pessoa com diabetes, claro, ela tem acesso a toda a medicação adequada na rede pública, até porque nós vemos quase que um fenômeno, né, doutor Minervino, a judicialização da saúde. Muitas pessoas precisam recorrer ao Poder Judiciário para ter acesso ao medicamento. É verdade. Essa lei que eu acabei de citar, 11.347, ela dispõe no seu artigo 1º que os portadores de diabetes receberão gratuitamente do Sistema Único de Saúde os medicamentos necessários para o tratamento da doença.
Agora, há um detalhe muito importante que o ouvinte deve prestar atenção. No parágrafo 3º diz que é condição para o recebimento gratuito desses medicamentos e insumos de controle do diabetes que o paciente esteja inscrito num programa de educação especial para o diabetes. Então, como é que funciona? Na prática, funciona assim. O paciente deve procurar um posto de saúde mais próximo da sua residência e se cadastrar como paciente de diabetes do SUS. Feito isso, depois desse passo, ele passa a receber automaticamente os medicamentos para o controle do seu diabetes, os aparelhos para controle também, e, mais importante, toda a orientação de como evitar que a doença evolua e tenha as consequências, como a senhora já citou, né? Problemas de visão, problemas nos membros inferiores, problemas os mais diversos possíveis. Então, é um programa extremamente importante e que beneficia tanto o cidadão quanto o próprio Estado. O cidadão que vê seu direito à saúde resguardado e é o Estado que evita aposentadorias precoces. Doutor Minervino, e no caso da não prestação desse serviço ou do atendimento ou da medicação, quais são as orientações para esse paciente? No caso de falta de prestação de serviço ou de falta de medicamento, o primeiro passo que o paciente deve dar é no sentido de fazer uma reclamação direta à ouvidoria da Secretaria de Saúde do seu estado. Então, esse telefone é facilmente conseguido em qualquer agência do SUS. Não conseguido solucionar o seu problema, a via, infelizmente, é judicial. Ou pela contratação de advogados, que vão entrar com uma ação, ou aqueles que não têm condições. Podem exercer esse direito via Defensoria Pública ou mesmo através do Ministério Público Federal. Agora, a dica preciosa é fazer a inscrição no posto de saúde mais perto da sua casa, o acompanhamento para que o SUS tenha lá no sistema que aquele paciente, ele é um paciente que precisa de acompanhamento para a doença específica do diabetes, né? Acho que foi esse alerta que o senhor fez, porque muita gente desconhece esse item específico da norma que garante o acesso, não é isso, doutor? Exatamente, essa é a ressalva da norma. Para que o paciente tenha direito ao medicamento e aos aparelhos para o controle da sua glicemia, é necessário, a lei exige que ele esteja cadastrado como paciente diabetes do SUS. Sem isso, ele não tem esse direito. Maravilha, fico alerta mais uma vez. Muito obrigada pela entrevista. Conversei ao vivo com o doutor Frederico Minervino. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a média de vacinados no sistema carcerário é menor que a média geral da população. O levantamento é do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. O levantamento do Conselho Nacional de Justiça constatou que 67% da população carcerária receberam a primeira dose da vacina e 50% estão com a imunização completa. Os índices estão bem abaixo da média de imunização do Brasil, já que 73% da população brasileira foram vacinadas com a primeira dose e quase 60% com a imunização completa. Os índices são bem menores quando comparado com a vacinação entre servidores das prisões e do sistema socioeducativo, onde apenas 60% tomaram a primeira dose e cerca de 47% dos agentes completaram o ciclo de vacinação. Por causa da pandemia, seguindo orientação do CNJ, foram tomadas medidas no sistema prisional para evitar a transmissão do vírus, como a restrição de visitas, comunicação e julgamento por videoconferência, além da testagem em massa. Apesar da população carcerária ter tido prioridade no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, o número de pessoas vacinadas no sistema carcerário e no sistema de execução de medidas socioeducativas ainda é baixo e preocupa. Mais de 104 mil detentos e agentes penitenciários contraíram a Covid-19. Desse total, pouco mais de 67 mil eram presos. Quase 3 mil adolescentes e mais de 30 mil servidores do sistema prisional e socioeducativo contraíram a doença.
E agora, ainda envolvendo saúde, uma última notícia. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, a Unidas, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, onde questiona a validade de norma do Estado do Rio de Janeiro, que amplia as formas de pagamento dos planos privados de assistência à saúde, obrigando as operadoras a ter as modalidades de cartão de crédito, boleto digital e Pix. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída para o ministro Luiz Roberto Barroso. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.